Olá, eu sou o Mozart Russomano, estou aqui com o Dr. Vitor Russomano, sócio titular da Russomano Advocacia, e hoje nós vamos falar sobre o artigo 896, parágrafo 1A, inciso 1 da CLT e suas dificuldades atuais no recurso de revista no TST. Dr. Vitor, como está o panorama geral do artigo 896, o parágrafo 1º-A, inciso 1 da CLT no TST? Eu verifico dois problemas em relação ao artigo 896 da CLT e a admissibilidade do recurso de revista, que é um recurso de natureza extraordinária. Certo. Essas duas dificuldades, em princípio de caráter geral, são as seguintes. Em primeiro lugar, o recurso de revista tornou-se extremamente técnico e com requisitos estritos que não estão previstos para nenhum outro recurso em qualquer ramo do direito. A tal ponto que na Universidade de Brasília, nas aulas de Direito Processual do Trabalho, optei para focar, centrar no aspecto teórico e prático a elaboração do recurso de revista, porque dizia para os meus alunos: se vocês fizerem um recurso de revista trabalhista atendendo todas as exigências legais, vocês farão qualquer recurso em qualquer ramo do judiciário, seja recurso ordinário, recurso extraordinário em sentido estrito, recurso especial e etc. Em segundo lugar, as regras processuais, principalmente aquelas que tratam de cabimento recursal, elas têm que ser o mais cristalinas, precisas e técnicas possíveis, evitando, na medida do possível, toda e qualquer dúvida, o que é que não se constata em relação a esse preceito sob análise. Então, no panorama geral, criou-se uma dificuldade extrema, uma mais para a admissibilidade do recurso de revista, e esta dificuldade, ela não tem parâmetros concretos, rígidos e certos para o cabimento do recurso de revista. O artigo 896, ele dispõe a necessidade de indicar o trecho da decisão recorrida. É assim que a jurisprudência está o interpretando atualmente? Não. O TST, na jurisprudência iterativa, exige que, além da indicação e transcrição, haja o destaque do fundamento do acórdão regional a ser impugnado no recurso de revista. Então, não é possível transcrever meramente os fundamentos do acórdão regional. É necessário, dentre eles, destacar via negrito, sublinhamento, alguma coisa do gênero, destacar o fundamento preciso a ser impugnado. Não sendo possível também a transcrição integral do acórdão. Não sendo possível a transcrição integral, a transcrição com acréscimos de matéria estranha àquela que vai ser versada no recurso de revista e com supressão de fundamentos do acórdão regional. Então, um exemplo. Deparei-me com um caso em que se discutia a prescrição total em relação à supressão ou alteração de comissões, matéria tratada inclusive e submetida à súmula 294. No recurso de revista, a parte transcreveu os fundamentos do acórdão regional que tratavam relativamente de forma extensa quanto à prescrição, mas acrescentou ao final desta argumentação alusiva ao instituto prescricional que, mesmo que assim não fosse, a alteração contratual, exame do mérito propriamente dito, neste exame, a alteração seria lícita porque não foi prejudicial ao reclamante. Como transcreveu este
parágrafo sintético, isolado, um único parágrafo muito breve, quanto ao mérito propriamente dito da matéria, a turma do TST decretou o não cumprimento do artigo 896 da CLT. Por quê? Porque havia na transcrição feita no recurso de revista um fundamento impróprio à tese da prescrição, que era a que estava contemplada no recurso de revista. Perfeito. Então, além disso, nós vamos ter o questionamento topográfico. Até isto ocorre, ou seja, transcrever, indicar, sublinhar, negritar, destacar e mais, localizar topograficamente esta comprovação do pré-questionamento. Por quê? Tem muitos precedentes segundo os quais, se você meramente transcrever os fundamentos no início do recurso, ou isolada ou destacadamente dos fundamentos recursais, isso descumpre o citado preceito consolidado. Então tornou-se, desculpem-me a expressão, uma balbúrdia interpretativa que traz insegurança extrema para as partes. É necessário um cuidado especialíssimo na elaboração do recurso de revista, mesmo porque também há inúmeros precedentes do TST, segundo os quais, se o recurso de revista não cumpre pressupostos de admissibilidade, a consequência é a ausência de transcendência. Então, qual seria, em suma, a sugestão dada aos advogados que elaborariam um recurso de revista? A minha sugestão, a minha indicação é de que se peque pelo excesso. Ou seja, por exemplo, um item quanto ao pré-questionamento, no qual haveria a transcrição dos fundamentos destacados, sublinhados, etc., que serão versados no recurso de revista. Depois, no prolongamento do recurso em si, nas suas razões, repetir a transcrição, transcrever novamente aqueles fundamentos com aquelas cautelas exigidas pelo TST. Não transcrever na íntegra. Não transcrever na íntegra, sem supressões ou acréscimos indevidos, mas comprovado o pré-questionamento, tornar a reiterar quais são os fundamentos e novamente os transcrever. E, finalmente, quando for feito o contraste analítico de divergência jurisprudencial ou violação legal, mais uma vez, colocar, explicitar e transcrever os fundamentos da decisão regional. Perfeito. Ou seja, é um excesso? Isto não está exigido pela legislação? Não. Mas se cria uma margem de segurança e elimina-se qualquer pretexto para que o TST tenha o recurso como incabível. A necessidade de transcrição surgiu com a Lei 13.015 de 2014. Mas nós tivemos, com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, a inclusão do inciso 4º, que dispõe sobre a necessidade, neste caso, de transcrever trechos não somente da decisão recorrida, mas também dos embargos de declaração, quando houver impugnação no recurso de revista, a negativa de prestação jurisdicional. Perfeito. Como se encontra essa jurisprudência agora quanto a isso? A jurisprudência é no sentido da exigência de transcrição da decisão em embargos declaratórios, no tocante à preliminar de nulidade calcada no artigo 832 da CLT. Transcrição, portanto, da decisão em embargos de declaração, transcrição do acórdão regional primitivo prolatado em grau de recurso ordinário e transcrição dos embargos de declaração. E mais, eu já vislumbro a seguinte circunstância, também totalmente estranha à legislação, mas que será necessária, ou pode vir a ser necessária. Digamos que os EDs
sejam rejeitados no âmbito do TRT sob o fundamento de que a matéria versada nesses EDs não foi tratada no recurso ordinário. Seria necessária a transcrição do recurso ordinário. Exatamente. Ou seja, ter-se-á que demonstrar que no recurso ordinário, via transcrição do mesmo, o tema foi sim objeto de insurgência recursal. Esta inclusão, ela se deu em 11 de novembro de 2017. Sim. Mas a discussão da transcrição dos embargos de declaração pela SDI está sendo aplicada também a processos anteriores anteriores sim, à lei. Sim, exatamente. O que liquidou uma pletora de processos, porque se trata de uma exigência que não existia na legislação, veio a ser incluída posteriormente. Aplicada retroativamente. Aplicada retroativamente, mas a jurisprudência do TST, e isso foi objeto de uma decisão uniformizadora, não distingue entre as situações. Até o momento, nós temos somente uma única turma com o entendimento de que, se tratando de arguição de negativa de prestação jurisdicional em recurso de revista ajuizado antes da reforma trabalhista, não se aplicaria este entendimento, que é originário da SDI, não sendo necessária, então, a transcrição dos embargos de declaração. Mas se trata de uma jurisprudência minoritária e que não pode servir de embasamento para uma política de interposição de recurso perante o TST. Correto? Sim, não só correto, como a consequência é de que, num cálculo obviamente estimado, eu creio que mais de 50%, mais da metade dos recursos de revista não tem tido admissibilidade no primeiro ou no segundo juízos de cabimento por ausência de requisitos de admissibilidade sobre o ângulo do artigo 896. E vou me permitir uma última observação. Qual era o objetivo? Uma análise teleológica da legislação. Em síntese, o que pretendeu o legislador? Pretendeu que o ministro do TST tivesse no recurso de revista e com análise apenas do recurso de revista, todos os elementos necessários ao exame do seu cabimento e da solução jurisdicional do mérito propriamente dito. Ou seja, examina-se o recurso de revista e ali tem todos os elementos para o TST se pronunciar. Este é o objetivo. Como está sendo aplicado o preceito, a consequência é inversa. Ou seja, vai-se ter que verificar se a transcrição feita no recurso de revista, se ela é fidedigna, autêntica, se não há acréscimo ou supressão de algum fundamento da decisão regional, para fins inclusive de cumprimento ou não das súmulas 296 e 23, o que significa que o Tribunal Superior do Trabalho, para verificar o requisito de admissibilidade, permanece na necessidade de examinar o acórdão regional, como faria anteriormente o sempre o fez. Ou seja, a finalidade legal não está sendo cumprida nem prática nem teoricamente. Não é possível hoje analisar-se um recurso de revista em si e por si. Tem-se que comparar as transcrições realizadas com o conteúdo do acórdão regional. Vou lhes dar mais um exemplo prático, concreto, real. Em um determinado processo, discutia-se terceirização, isto anteriormente à decisão do STF que proclamou a licitude do Instituto. A parte, no recurso de revista, transcreveu vários fundamentos da decisão regional quanto à licitude da terceirização, ou quanto à terceirização. Mas não transcreveu
2 ou 3 fundamentos da decisão regional, principalmente um deles, segundo o qual eram motoristas que faziam transporte de cargas. Alguns eram primarizados e, sendo carga perigosa, eram terceirizados para uma empresa especializada no transporte de cargas perigosas. Qual era este fundamento? O fundamento era de que ambos os motoristas, primarizados ou terceirizados, integravam a mesma categoria e estavam sujeitos ao mesmo instrumento coletivo. A diferença entre eles era apenas a carga transportada. Resultado, não havia prejuízo nenhum na terceirização. Este é um fundamento do acórdão regional. Ele tem que ser impugnado no recurso de revista para cumprir as súmulas 23 e 296. Mas, além de ser impugnado e versado no recurso de revista, ele tinha que estar transcrito no recurso de revista. E não estava. Razão pela qual o TST, alertado para essa circunstância, decretou não conhecimento do recurso. Por quê? Porque descumprido o artigo 896 da CLT. Então, este é um exemplo das consequências e dificuldades para o cumprimento de todos ou todas as exigências do artigo 896 da CLT, que tornou-se altamente complexo. Eu prefiro não utilizar a expressão complexidade na área jurídica, mas, de qualquer forma, a uso sem maiores questionamentos ou remorso em relação ao 896. Ele tornou-se, no mínimo, de difícil ou dificílimo cumprimento pelos parâmetros cumulativos, não precisos, não exatos e que a jurisprudência não amplia. Perfeito. Agradeço muito sua presença e a todos que estão vendo. Se tiver alguma dica, sugestão, crítica, estamos à disposição. Nos vemos no próximo vídeo.